Olá! Hoje a gente vai mergulhar no sistema antigo, mas que é super fascinante. Feito para lidar com um problema que, vamos combinar, é muito humano: cometer erros sem querer. Vamos entender a fundo como funcionava esse ritual de expiação para os pecados cometidos por ignorância. Pensa só nessa situação. Numa sociedade que é toda regida por mandamentos sagrados. O que será que acontecia quando alguém, sem nem saber, quebrava uma dessas regras? Pois é, essa é a pergunta central que o texto de hoje vai responder. Vamos ver essa estrutura passo a passo. Então, para começar, a gente precisa entender o conceito que é a base de tudo isso. Não estamos falando de alguém que desobedece de propósito, mas de uma coisa bem mais sutil. O texto chama isso de pecado por ignorância. O que isso quer dizer na prática? É fazer algo errado, mas sem ter a menor ideia de que aquilo era um erro. Foi um deslize, sabe? Não um ato de rebeldia. E a base para tudo isso está bem aqui, nessa instrução. É essa frase que prepara o terreno para 4 cenários diferentes, e cada um deles vai ter um protocolo bem específico. Vamos ver como isso se desenrola. Vamos começar lá de cima, no topo da hierarquia social e espiritual. O que acontece quando a pessoa que deveria guiar todo mundo é justamente quem comete o erro? A gente já vê o peso da situação logo de cara na oferta que é exigida. Para o erro de um sacerdote, não serve qualquer animal. Tem que ser um novilho, e sem defeito algum. Isso era um sacrifício enorme, tanto em valor quanto em simbolismo, mostrando quão alto era o custo do erro de um líder. O ritual é super detalhado, mas presta atenção no passo 4. Esse é o ponto-chave. O sangue do sacrifício é levado para dentro do lugar sagrado. Isso é muito importante. Por quê? Porque o sacerdote é a ponte entre as pessoas e o sagrado. O erro dele não é só pessoal, ele meio que contamina o próprio canal de comunicação, afetando a santidade de todo o santuário. E o que acontece com o resto do animal só reforça a seriedade da coisa. Depois que as partes nobres são oferecidas, todo o resto do novilho, que era um recurso super valioso, não é aproveitado. Ele é levado para fora da comunidade e destruído por completo. Um ato simbólico para mostrar a remoção total daquela contaminação causada pelo pecado do líder. Agora, vamos para o próximo nível. E se o erro não for de uma pessoa só, mas da comunidade inteira, agindo coletivamente sem saber que estava errando? E aqui tem um detalhe que chama muito a atenção. A oferta para o pecado de toda a congregação é a mesma do sacerdote. Um novilho sem defeito. Isso já diz muita coisa, né? Coloca o erro coletivo no mesmo nível de gravidade do erro do líder espiritual máximo. A responsabilidade da comunidade, portanto, era imensa. O processo é praticamente um espelho no anterior. Os líderes da comunidade, os anciãos, representam todo o povo. E, de novo, o sangue vai para dentro da tenda. A mensagem é bem clara. O pecado coletivo da nação também tinha o poder de contaminar o espaço sagrado, assim como o pecado de seu principal líder. O padrão se confirma. O destino do resto do novilho é o mesmo: remoção e destruição total fora do acampamento. O texto até faz questão de frisar, dizendo para queimar como queimou o primeiro novilho, para deixar bem estabelecida a regra para esses pecados de alto impacto. Ok, vamos descer um degrau nessa escada social. E se quem peca é uma autoridade? Um líder secular? Um príncipe? Vamos ficar de olho nas mudanças no padrão. É aqui que a gente vê a primeira grande mudança. A oferta não é mais um novilho, agora é um bode macho. Ainda era um animal valioso, claro, mas de outra categoria. Isso já sinaliza uma mudança no nível de responsabilidade e de impacto do erro. E aqui está a diferença mais importante no processo. No terceiro passo, o sangue não entra na tenda sagrada. Ele é aplicado só no altar de fora. Isso sugere que, apesar do pecado de um líder secular ser sério, ele afeta a ordem da comunidade, mas não contamina o coração do santuário da mesma forma que o pecado do líder espiritual. Finalmente chegamos na base da pirâmide, a pessoa comum. O que acontece quando um cidadão qualquer comete um pecado por ignorância? Para uma pessoa do povo, a oferta é, digamos, mais acessível. Podia ser uma cabra fêmea ou uma cordeira. Essa flexibilidade e o tipo de animal reflete uma escala diferente de impacto e provavelmente também de condição financeira. E aqui o padrão se fecha. O ritual do sangue para a pessoa comum é idêntico ao do líder. O sangue purifica o altar de fora, mas não entra no santuário. Então, o ponto crucial é que o sistema estabelece 2 categorias bem claras de procedimento.
Bom, agora que a gente já passou pelos 4 casos, dá para juntar as peças desse quebra-cabeça e entender a lógica por trás dessa estrutura tão certinha. Não é nada aleatório, existe um sistema muito bem pensado funcionando aqui. A lógica toda fica bem clara quando a gente divide em 2 categorias. De um lado, os pecados de alto impacto do sacerdote e da congregação. Eles afetam a nação inteira, exigem a oferta mais cara e a purificação acontece lá no coração do santuário. Do outro lado, os pecados de impacto mais pessoal, do líder e da pessoa comum. Estes exigem ofertas menores e o ritual fica limitado ao pátio de fora. E aqui está o resumo de tudo. Numa única tabela, a gente consegue ver toda a estrutura hierárquica. Quanto maior a responsabilidade e o impacto de quem errou, mais valiosa é a oferta, mais profunda é o ritual de purificação e mais drástica é a eliminação do sacrifício. É um sistema perfeitamente escalonado de acordo com a influência de cada um. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental para refletir. O que um sistema que amarra o peso do erro ao poder de uma pessoa nos ensina sobre justiça e sobre responsabilidade? Fica a ideia de que, nesse modelo antigo, o poder não trazia só privilégios. Ele impunha um peso de responsabilidade muito, mas muito maior. Um princípio que talvez ecoe até hoje nas nossas ideias sobre liderança.